Eu queria falar um pouco hoje sobre os tipos de processo na fabricação de metais, por exemplo. Tem alguns processos conhecidos, né? Não sei se você ouviu falar, bem simples, né? Fundição, a laminação, forjamento, soldagem. Cada tipo de processo tem um resultado diferente. Por exemplo, o processo de fundição faz peças de vários tamanhos, né? É um dos mais antigos que existe. O de laminação, ele tem um aumento ou a redução da espessura, do comprimento e da largura do metal. O de forjar é aquele que é feito através do martelamento ou da prensagem, comum em ver alguns ferreiros, né? Quando os ferreiros usavam para fazer espadas, armas antigas. Tem o da soldagem, que é o processo que visa a união de diferentes partes através de aquecimento para formar uma única peça, né? Coloca o calor, junta duas peças e faz virar uma outra peça. Então, o tipo de processo nos metais determina o resultado final do metal. O processo ele está realmente altamente ligado no processo final. E por que eu estou falando tudo isso? Porque eu queria falar um pouco hoje sobre os processos. Processos é algo que eu não gosto, cara. Eu particularmente odeio os processos, mas é inevitável na nossa vida. Tanto na formação do nosso caráter cristão, quanto na nossa carne, nós passamos por vários processos que influenciam diretamente em muita coisa da nossa vida. Eu sou uma pessoa, às vezes, muito ansiosa, não consigo entender os processos, eu acabo pulando etapas dos processos e comprometendo demais, às vezes, o resultado. Eu lembro, vou usar um exemplo um pouco não muito relacionado à parte da vida espiritual, mas, por exemplo, quando eu queria aprender a jogar tênis, né? Eu ficava injuriado de não conseguir aprender. Eu assistia vídeo, eu lia alguma coisa, eu treinava, eu tentava, e passava uma semana, 2 semanas, 1 mês, 3 meses, 6 meses, e foi passar mais de anos, 1 ano e meio, 2 anos, para mim conseguir poder jogar de uma maneira que o jogo aconteça. Não é nada supernatural, sobrenatural, não, apenas conseguir jogar um jogo legal com todo mundo, poder brincar. E isso era o processo. Eu queria pular o processo do aprendizado, não tinha o que fazer, né? Depende de vários outros fatores, mas o processo do aprendizado eu tinha que passar por ele. Para mim chegar no resultado que eu queria, que era conseguir jogar, tinha que passar por esse processo. E o que eu queria dizer com tudo isso? É que os processos, né, são inevitáveis na nossa vida. Na verdade, o tipo do processo está ligado diretamente ao resultado final. Deus vai nos fazer passar por processos que vão formar o nosso caráter, que vai nos preparar para alcançar o resultado final que Deus tem nas nossas vidas. E é difícil porque muitas das vezes nós queremos o resultado, mas não queremos o processo. Talvez você já tenha recebido alguma palavra profética sobre a sua vida, falando que Deus vai te usar de tal maneira, ou que Deus vai te levar em tal lugar, vai te dar tal coisa, enfim, alguma coisa do tipo. E a gente recebe isso e quer começar a viver isso da noite para o dia, e esquece que para isso vai existir um processo. E esse processo depende principalmente de Deus e de nós, porque o nosso comportamento no processo vai influenciar direto no que vamos fazer durante o processo. É muito fácil nós querermos abrir o mar como Moisés abriu e não querer os 40 anos no deserto, e não querer ser perseguido pelo faraó como ele foi, não querer estar com o exército do Egito nas costas dele, mas queremos abrir o mar. É muito fácil querer fazer campanha de 7 voltas para derrubar as muralhas, daquelas coisas que amarram sua vida. Não sei se você já ouviu alguma coisa disso, mas nós não queremos, por exemplo, como o Josué, servir Moisés no deserto. Nós não queremos servir, mas nós queremos estar lá diante da queda das muralhas. Queremos levar o exército para derrubar as muralhas, mas não queremos servir lá atrás para ganhar toda a confiança do exército e tudo mais. Passar por tudo junto com Moisés, sendo o braço direito de Moisés. A famosa história de Davi e Golias. Queremos derrotar Golias, né?
derrotar os gigantes da sua vida, você vai derrotar, tal, escutamos todas aquelas coisas, mas esquecemos e não queremos, e quando ninguém vê, derrotar o urso, derrotar o leão, proteger o rebanho do Senhor. Queremos, como Elias, orar e ver o fogo do céu caindo e as coisas no mundo espiritual acontecer, mas nós não queremos estar diante dos profetas de Baal, não queremos desafiar os profetas de Baal. Queremos operar os milagres e os feitos de Jesus, né? E usamos o clichê que vamos fazer coisas, não um clichê porque está na palavra, mas às vezes interpretamos de uma maneira até um pouco distorcida, de que vamos fazer coisas maiores que Jesus e tudo mais, e aí não queremos carregar a cruz como Jesus carregou. Queremos orar para o cego ver, para o surdo ouvir, pregar como Jesus, multiplicar pães. Queremos, hoje está na moda, muita pessoa distorce a divindade de Jesus, fala que quer ser um líder como Jesus, um psicólogo como Jesus, enfim, inventa todas essas coisas, mas não quer carregar a cruz como Jesus carregou, não quer aprender obediência através do sofrimento. Queremos, por exemplo, como Paulo, né, ser um pregador das nações, pregar o evangelho de maneira que consegue se comunicar com todos os povos de alto escalão, de baixo escalão, pessoas super inteligentes, pessoas super simples. Queremos como Paulo estar em todos esses lugares, mas não queremos ficar cego por toda a nossa vida. Ter o encontro que ele teve com Jesus quando ele ficou cego e passar por todo aquele processo difícil que ele passou, ele falou assim: Paulo, não é desse jeito que você está vivendo, por que você está me perseguindo? Então é muito fácil a gente querer os resultados, essa é a verdade, e eu sou bem por esse lado, sabe? Às vezes eu penso muito em resultado, em alcançar as coisas, mas esqueço que para isso existe os processos. E provavelmente, né, você está me ouvindo, você é brasileiro e você parece que carregamos essa maldição, né? O famoso jeitinho brasileiro. E nós queremos de todas as maneiras aplicar isso no processo. Nós queremos dar esse jeitinho brasileiro no processo, para burlar o processo, encurtar o processo, para poder chegar no resultado. E quantos de nós não temos feito isso e temos depois nos perdido, porque daí nós chegamos às vezes no resultado sem o caráter necessário, e aí o resultado corrompe as nossas vidas. Quantas pessoas hoje nós já não ouvimos falar, e aqui eu não estou criticando deles, mas falando com um certo grau de compaixão, sabendo que também poderia ser eu e um dia pode ser eu, que alcançaram o resultado, mas se corromperam com o resultado, porque provavelmente podem ter negligenciado alguma coisa no processo. E eu queria gravar essa frase aqui no meu coração, no seu coração, que quem compromete o processo, na verdade está comprometendo o próprio resultado final. Quando eu e você fazemos qualquer coisa para burlar o processo, nós estamos comprometendo aquilo que vamos alcançar no resultado final. Então que isso não seja uma verdade na minha e na vida sua, por mais difícil que seja, que nós possamos passar pelos processos no tempo de Deus, do jeito de Deus. Porém, existem 3 coisas que eu vou abordar aqui que nos destroem no meio do processo, coisas que com certeza vão nos destruir. Depois você pode estudar o livro de Êxodo, ler o livro de Êxodo, e você vai ver bem claramente alguma dessas coisas. 3 coisas: reclamação ou murmuração, ingratidão e idolatria. Reclamação, murmuração vai nos destruir no processo, sabe? Porque nós vamos nos tornar aquela pessoa para Deus que vai estar sempre assim: tá muito calor, agora tá muito frio. Faltou tempero na comida, agora sobrou tempero na comida. Nossa, hoje tem muita carne, não aguento mais comer carne. Nossa, hoje é ovo de novo. Nossa, o pastor nunca me dá a oportunidade para fazer alguma coisa. Não, o pastor só chama eu para fazer alguma coisa, por que o pastor não chama outra pessoa? Enfim, nós estamos o tempo inteiro reclamando de tudo, porque isso é uma cultura dentro de nós. Nós desenvolvemos essa mentalidade escrava de que as coisas têm que ser sempre do jeito do nosso gosto e não conseguimos abrir mão disso. Então, se você se identifica com isso, que você possa orar a Deus hoje, pedir para que Deus te direcione e vá no livro de Êxodo, que você vai encontrar princípios lá de como parar de murmurar, de
como parar de reclamar e de como isso vai te destruir no meio do processo ou destruir o seu resultado final. Isso é uma coisa muito comum, infelizmente, na minha vida, que eu tenho lutado demais, que às vezes eu reclamo demais de tudo. A outra coisa que eu tinha falado em gratidão, por exemplo, uma pessoa que ganha R$1.500, ela entregava aquilo que era de Deus, ela sempre ia às reuniões dentro da possibilidade dela com algo para entregar de novo para Deus. Ela compartilhava daquilo que ela tinha com o necessitado, ela compartilhava daquilo que ela tinha com os missionários, ela tinha prazer em chamar irmãos da igreja para uma janta na casa dela, por mais simples que fosse. Ela, quando ia na casa de um irmão, na casa de alguém, fazia questão de sempre não chegar com a mão vazia, levar alguma coisa. Sabe, uma pessoa extremamente grata quando ganhava esse valor, quando tinha esse valor com ela. De repente, ela passa a ganhar R$5.000, 3 vezes, quase 4 vezes mais do que ela ganhava. E de repente ela já não é tão impactante, já não impacta tanto financeiramente na congregação em relação à proporção do como ela fazia antes. Ela já fala assim: não vou ajudar não, o pastor só quer saber de pedir dinheiro. Não vou ajudar aquela pessoa não quer saber de trabalhar, ela que vai trabalhar. Eu vou gastar comigo, porque afinal eu mereço, eu trabalhei, eu alcancei essa posição. Ela começa a se esquecendo onde que Deus tirou e colocou ela. Ela começa a olhar para ela: não, eu vou comprar esse carro novo e eu vou viajar. Não preciso ir no culto hoje, eu vou ir no restaurante chique e vou desfrutar daquilo que Deus me deu. E aí você começa a fazer tudo aquilo que virar uma ingratidão dentro de você. As suas atitudes tornam atitudes ingratas com aquilo que Deus te deu. Você começa antes, quando você tinha pouco, quando eu e você tínhamos pouco, tudo era motivo de oração, de alegria. Obrigado, Senhor, porque hoje tem arroz e feijão e ovo. Obrigado, Senhor, porque tem água. Obrigado, Senhor, porque eu tenho um chuveiro. É tudo motivo de agradecimento. De repente, agora, não acredito, Senhor, que hoje não vai dar para me comprar pizza. Hoje não vai dar para me fazer aquilo. Nossa, meu dinheiro lá no banco não está tão alto. E o que vai acontecer amanhã? Se acontecer alguma coisa, eu não tenho dinheiro. Então já não é mais Deus o nosso sustento, é o nosso dinheiro. Então só dei esse exemplo na área financeira, um exemplo de gratidão, de ingratidão. Isso pode se aplicar em várias outras áreas da nossa vida. Nós somos ingratos. Por exemplo, pedimos por oportunidades para podermos levar o reino de Deus para outras pessoas, mas quando as oportunidades aparecem, nós colocamos as nossas necessidades sempre na frente. Às vezes tem a oportunidade de ir ensinar a palavra de Deus para alguém, mas nós falamos assim: eu não vou lá de novo, não. Hoje acho que eu vou jogar bola, vou fazer outra coisa, vou jogar videogame. Enfim, você acaba tendo uma atitude de ingratidão com Deus. Aquilo que você recebeu de alguém lá atrás, que transformou a sua vida, hoje você não tem o prazer de passar para outro. Agora você quer desfrutar desse novo momento da sua vida, entre aspas. Eu me lembro de uma vez que eu estava conversando com um rapaz que mora bem numa zona rural, e aquilo foi como uma pedrada para mim. Ele falando que nunca foi nenhuma igreja, entre aspas, nenhuma igreja evangélica até onde ele mora para falar para ele de Cristo, que as únicas pessoas que tinham ido lá foram os testemunhas de Jeová. Nunca nenhuma outra igreja foi na casa dele para ensinar a Bíblia. E ele falou que ele estava até gostando de aprender a Bíblia, ele não sabia ler direito, a esposa estava gostando, a família estava gostando, mas depois essas pessoas, eles tiveram uma divergência e eles não voltaram mais, e nunca mais foi ninguém lá. Talvez era para mim estar indo lá, era para nós estarmos indo lá, e a gente está aqui fechado na nossa bolha. Então, ingratidão. E a última coisa é a idolatria. A idolatria é quando nós deixamos de adorar a Deus, quando nós deixamos de amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. Nós deixamos de amar a Deus, nós deixamos de fazer dele o nosso alvo em tudo, nós deixamos de obedecer aquilo que ele diz, de ler a tua palavra, de buscar a tua palavra, de orarmos, de estarmos com ele, de ter prazer em estar com ele. Nós começamos a idolatrar, criar ídolos no nosso coração. Uma vez um pastor, grande amigo meu, me levou numa conferência onde estava um outro pastor, e esse outro pastor estava falando que o nosso coração é uma fábrica de ídolos, que cria milhares de ídolos diariamente, e nós cedemos a esses ídolos, trocamos Deus por esses ídolos. Nós deixamos também de servir o nosso próximo,
Nós não temos mais prazer nisso. Hoje ir na igreja é um sacrifício, afinal a gente não tem tempo para nada, porque a gente quer fazer a nossa 8ª faculdade, ler o nosso 1000º livro, fechar o nosso, zerar, né, o nosso 1000º jogo, a última temporada do nosso capítulo tal, do jogo tal. Nós passamos horas nas redes sociais, nós precisamos assistir a última série que saiu, preciso ir no cinema ver o novo filme que saiu, nós precisamos fazer tudo. E nunca podemos servir o irmão, nunca podemos nos dedicar para fazer nada na igreja que vai beneficiar o nosso irmão, nada fora da igreja templo que vai beneficiar o nosso irmão, sempre é nosso próprio benefício. Então, nesse caso, nós mesmos nos tornamos os nossos ídolos. Que nós possamos refletir sobre essas 3 coisas que têm nos destruído no processo e também refletir qual o processo que você está passando hoje. Será que você e eu conseguimos enxergar qual o processo que nós estamos passando hoje? Será que eu e você conseguimos enxergar como que está a nossa vida, se nós estamos reclamando demais, murmurando demais, sendo ingrato com Deus, estamos sendo idólatras? Porque se continuarmos praticando essas 3 coisas, com certeza nós teremos o nosso resultado final. E aqui eu deixo para você preencher essa lacuna. Qual é o seu resultado final? A sua salvação, a minha salvação, um chamado específico de Deus na sua vida. O processo forma em nós o caráter de Cristo. O sofrimento nos ensina a obedecer. E a murmuração, a reclamação, a ingratidão, a idolatria, nada mais é do que maneiras para nos deixarmos de sofrer. Coisas que refrigeram a nossa alma, coisas que nos relaxam, que nos dá prazer. E muitas das vezes o prazer está nos levando para o sofrimento eterno. Estamos abrindo mão do sofrimento passageiro, que vai nos guiar a um prazer eterno, para viver o prazer passageiro e irmos para um sofrimento eterno. Que Deus abençoe sua vida, que isso possa aumentar o desejo de Deus, o desejo por buscar a Deus na sua vida, na minha vida, por servir na comunidade local, por servir o seu pastor local, por honrar aonde você tem recebido a palavra de Deus. E se você conhece alguma pessoa que está com dificuldade para entender o processo, por que tudo acontece com ela, por que ela está passando naquela situação, por que tem que ser com ela daquele jeito, naquela hora, você possa encaminhar este podcast para ela. Que Deus abençoe. Obrigado. Até a próxima.